Ora, vamos então continuar a nossa apresentação e vamos continuar a nossa apresentação, voltando a apresentar, e íamos para o terceiro ponto em que eu ia explicar então o que é que se pretende desta unidade curricular e o que é que ela vai ser, depois no primeiro vídeo ter explicado a sua razão de ser. Então, de acordo com o que eu disse, esta unidade serve para, e pretende que vocês desenvolvam um espírito clínico desde o primeiro ano, ou seja, que interiorizem para que é que estudam, não é só para fazer exames, e que distingam, a propósito do tal conceito de bagagem médica geral, o que é que podem esquecer? E ficam a saber que existe, já estudei, já me esqueci, sei onde é que está e onde é que vou buscar quando for preciso, e o que é que não podem esquecer. E, no fim, vamos, obviamente, o que mais nos interessa é as normas de funcionamento da unidade e mostrar alguns casos clínicos para exame. Bom, então é assim. A primeira coisa, então, o que é que se pretende e como é que isto vai ser? Desenvolvam um espírito clínico desde cedo, que é preciso ter experiência, mas também capacidade de dedução, que percebam para que é que estudam, não é só ficar a fazer exames. Como diz o nome, ciclo básico, estuda as cadeiras básicas. Ok, as cadeiras básicas têm que ser uma das bases da clínica, não só servem para quem for investigar nessa área. E que distingam o que é bagagem médica geral, que nunca se esquece até ficarmos velhinhos reformados, e o que é que se pode esquecer. E a bagagem geral só se aprende em clínica. Peço desculpa. E, como eu disse na primeira parte desta apresentação, dadas algumas lacunas que vocês têm, quer do secundário, quer outras que se diagnosticam já da vossa formação, colmatar nesta cadeira. Colmatar déficits em certas áreas que são déficits muito sensíveis, que a gente percebe quais são, incidindo as perguntas lá. Vocês vêm com graves déficits de química do ensino secundário para perceber a bioquímica e a classificação dos compostos. Vocês acabam o primeiro ano com, porque talvez não tenham tempo à cadeira, com déficits em anatomia, e então a zona da face é das mais sensíveis a esse nível, e portanto, se a gente diagnostica problemas, vai incidir lá, vou-vos obrigar a estudar. Como é que a cadeira vai ser? Vai ser baseada em casos clínicos, se eu vos quero dar espírito clínico, que vão ser todos publicados na vossa intranet, quer para vocês estudarem e aprenderem, e são esses mesmos casos que eu vou apresentar na intranet, disponibilizar, que vão ser os vossos casos de exame, que é para não haver aqui jogo difícil, isto é para vocês aprenderem, não é para vos fazer uma dificuldade. Portanto, os casos, se os souberem preparar, que vão ter tempo, porque estão publicados no vosso Moodle, aprenderão, terão o exame bem feito. Portanto, vocês para se prepararem vão ter que estudar, nada de novo, tudo aquilo que precisam terá sido estudado nos blocos, primeiro ou segundo ano, conforme o ano em causa, vão é ter que recapitular muita matéria e, sobretudo, obrigo-vos a relacionar, que é aquilo que vos faz falta, sobretudo relacionar entre blocos. E se precisarem de ajuda, pedem aulas a mim, como responsável da cadeira, que desde já vos manifesto a minha disponibilidade e com as vossas comissões de curso organizaremos datas para estar assim convosco online e com as aulas gravadas para acederem quando quiserem. E já outros professores me disseram que também estão disponíveis para o mesmo. Esta unidade, como eu só fui convidado em janeiro deste ano, ela vinha com apenas 3 ECTS e vocês dir-me-ão, não compensa o trabalhão para ter uma nota alta. Provavelmente para o ano vai ter mais, não se muda regras a meio do jogo de futebol, mas não se esqueçam, qualquer cadeira, por muitos ou poucos ECTS que tenha, se não tiverem pelo menos 10,0, é eliminatória. Portanto, um mínimo reprova o ano. Portanto, um mínimo vocês terão que aprender. Então dizia eu que esta cadeira vive de casos clínicos. Então os casos clínicos são casos que eu vou pôr que abrangem matéria de vários blocos, obviamente não consigo meter de todos os blocos em cada caso. Obviamente que vai haver muito mais perguntas sobre os blocos que têm mais a ver com a clínica, aquilo que eu chamo os mais orgânicos, os mais corporais, e representarei menos, sobretudo no primeiro ano, aqueles blocos mais filosófico, ou antropológico ou humanísticos, uma ou outra pergunta com certeza. No segundo ano este problema levanta-se menos, porque vocês no primeiro ano, blocos corporais, o que é que têm? Músculo esquelético, sistema nervoso e órgãos dos sentidos,
introdução à imagiologia, introdução à anatomia, biologia celular, e estes são os vossos grandes blocos biológicos. E os outros são mais, digamos, humanísticos. Ao passo que no segundo ano tem cardio, tem endócrino, tem urogenital, tem intestino, tem sangue e imunidade, tem endócrino metabólico, tem uma data deles. Pronto. E em cada caso, aquilo que vai estar são PEMs no vosso exame, mas eu não vou mostrar. Portanto, vocês têm um caso, que são os casos que vão estar na vossa intranet. O exame tem perguntas acerca deles, de muitos estilos, perguntas de escolha múltipla, self-span, praques, perguntas de resposta curta, resposta aberta, curta, correspondências, eu gosto muito de fazer listas de correspondências, sei lá, encarnado, azul, verde, e depois noutra coluna ponho Benfica, Sporting, Porto, corresponde ao número da cor com o clube. Pronto, já gosto muito de fazer estas correspondências. Perguntas de muitos estilos. Na net não vão estar as PEMs, estão os casos para vocês prepararem, já explicarei. Portanto, os casos de exame sairão desta lista a publicar sem as PEMs. Para terem tempo, eu como coordenador das cadeiras, comprometo-me que a maioria dos casos, alguns, provavelmente a maioria, vão estar feitos, vão estar na vossa intranet até segunda-feira, 8 de abril, ao fim do dia. Como, evidentemente, que há áreas e blocos que eu não preciso tanto dos outros professores, eu não precisarei todo para pôr perguntas. Há matérias onde eu não sou versado, arte da medicina, psicologia, etc. Aí há professores que eu vou precisar mais da sua ajuda para essas cadeiras estarem integradas, para eles enriquecerem os casos que eu, aliás, já partilhei com todos. E repito que não precisam, no primeiro e segundo ano, saber clínica, senão o curso tinha só 2 anos. Basta que tenham os conhecimentos obrigatórios dos blocos das cadeiras básicos. Têm é que, a partir deles, usar a vossa inteligência e não apenas a memória para deduzir. Já expliquei que 3 ECTS é pouco, não se muda regras a meio do jogo, e repito que estou disponível para combinar com as comissões de curso aulas sobre aqui, se precisarem de apoio na preparação dos casos. Portanto, não se pretende de todo cobrir a totalidade da matéria. É impossível, não. Sei lá, se eu fizer casos pensando em aparelho locomotor, não vou fazer casos sobre o pé, o tornozelo, a meio da perna, sobre o joelho, sobre a coxa, sobre a anca, sobre a coluna lombar, dorsal, cervical. Não, apanha-se coisas à sorte, mas dessas a gente vai relacionar. E, a partir daí, vocês vão inferir como é que podia ser. Não se pretende cobrir a totalidade da matéria, não se pretende dar mais matéria, pretende-se que relacionem a que já estudaram e que têm a obrigação de saber, não se pretende exigir conhecimentos clínicos. Mas sim, que tenham capacidades dedutivas e que percebam aquilo que tem que ficar sempre, porque ao resolverem estes casos clínicos, vocês vão ver que há coisas que vão poder esquecer e há outras que nunca vão poder esquecer. Por isso eu disse que saberem bem a terminologia médica, aquele meu livrinho, as aulas que eu vos dei no primeiro ano, vai ser fundamental, porque vai haver muitos termos clínicos que eu não vou dizer o que é que são, porque tenho a obrigação de deduzir. Deduzir vai ser o verbo número 1 destes elementos de integração. Não digo as perguntas de exame, mas, conforme já vou mostrar, digo-vos que temas e de que blocos, de que unidades curriculares, têm de saber para resolver os casos. Alguns para o primeiro ano, a proposta das matérias do primeiro, alguns para o segundo ano, a proposta das matérias do segundo. Obviamente que aquilo que não é pormenor e que são conhecimentos obrigatórios do primeiro, é claro que vão ter que ser precisos para os alunos do segundo ano saberem. Quer dizer, óbvio. Toda a gente sabe que o joelho está entre a coxa e a perna. Não é preciso estudar medicina para saber que não está no braço. Portanto, há coisas óbvias do primeiro ano que têm que ser tidas em consideração no segundo. Exemplo típico, sistema nervoso vegetativo. Aqui o SNV, pois se ele comanda as funções todas, vocês estudam sistema nervoso vegetativo no primeiro ano porque é integrado na cadeira do sistema nervoso. Mas onde é que ele vai atuar? Nos blocos que vocês estudam no segundo ano, no cardíaco, no respiratório, no metabolismo, na pressão arterial, na parte sexual, na parte glandular, na parte digestiva. É evidente que tem que levar com muito sistema nervoso vegetativo no segundo ano. Um exemplo. Nesta apresentação vou pôr com esta verde que acabou de aparecer, então, o exemplo. Portanto, eu ponho um caso clínico. Vou usar estas siglas das cadeiras dos vários blocos,
ponho a maiúsculas, lá está, aquilo que é mais importante e que vai sair mais vezes tem a ver com a integração, os tais blocos mais corporais, a biologia, portanto, as bases celulares, que eu pus aqui biologia, as bases celulares da medicina, a introdução à imagiologia, a introdução à anatomia e à atividade física, o sistema musculoesquelético, o sistema nervoso e órgãos de sentidos e a terminologia. Vão aparecer muito mais vezes do que a arte, a medicina, a comunicação, do que a epidemiologia, do que a gestão ou do que a informática. Também aparecerão, mas menos. Eu quero é que integrem a componente clínica. No segundo ano, são todas de letras grandes. Por acaso a antropologia podia estar aqui pequenina e fugiu-me, obviamente, aparelho nefrourinário e reprodutor, digestivo, MGF, as bases psicológicas, sistema cardiorrespiratório, endocrino-metabólico, sangue, sistema imunitário. São maiúsculas. Então vamos começar a dar exemplos para perceberem. Vou-vos dar 2 exemplos, um de primeiro ano e um de segundo ano, mas acho que os do primeiro ano devem ver também este vídeo completo do segundo e os do segundo do primeiro. Então vamos ver aqui um caso. Então tem aqui uma história clínica que podem ler. Uma mulher com 70 anos tropeçou em casa, caiu e ao apoiar-se no chão com as mãos indicadas, com as mãos na posição indicada pela figura que eu já vou mostrar. Está aqui uma figurinha que eu já vou mostrar. Aqui está ela. Caiu, ficou com uma tremenda dor no antebraço, a mão direita com acentuada deformidade e com impotência funcional. Tem aqui a história. No serviço de urgência foi diagnosticada uma fratura de colos, que vocês não têm que saber o que é, por isso eu digo que é um tipo de fratura da extremidade distal do rádio. Quando não sabem, eu digo. E o ortopedista que a tratou optou por fazer um tratamento conservador em vez de cirúrgico. Este é o caso. E agora, a tal verde escuro, eu vou-vos dizer, vocês, para resolverem este caso, que tem a ver com cadeiras, com imagiologia, vai aparecer umas imagens, com introdução à anatomia e fisiologia, com sistema musculoesquelético, com sistema nervoso e órgãos de sentidos e com a terminologia médica, dessas cadeiras, vocês, para resolver este caso, precisam de dominar a terminologia médica a propósito, de conhecer os tipos de dor e as suas diferentes vias de transmissão no sistema nervoso, saber a anatomia óssea do antebraço e da mão, porque é a zona que partiu, saber um bocadinho sobre história dos raios-x em medicina e história do aparecimento das diversas especialidades médicas. Aqui está uma alusão à história da medicina. É este tipo de informações a verde que eu vou pôr na internet a propósito de cada caso, não as perguntas que vou fazer. Mas eu agora vou-vos dar exemplos das perguntas. Portanto, na internet não contem com as PEMs do exame. Então cá está o caso. Pronto, tenho aqui umas palavras encarnado, cá está a posição, no serviço de urgência foi feito isto. Sim, senhor. Então a cor-de-rosa nesta apresentação vou aparecer. O que é que significa impotência funcional? Esta dor é uma dor somática ou visceral? Conforme o caso, por que feixes ascendentes da medula é que esta dor vai ser conduzida para o encéfalo? Porque, como sabem, estudaram as vias da dor que são diferentes conforme o tipo de dor. Extremidade distal do rádio. Qual é o termo anatómico oposto a distal? O ortopedista optou por tratamento conservador. O que é que isso quer dizer? E a seta verde, atenção, ela partiu o rádio, está aqui. A seta verde aponta para este osso. Qual é este? Já agora posso perguntar, está na zona. Também parte muitas vezes com a mão nesta posição. Agora está aqui uma radiografia com setinhas. Como é que se chama o plano anatómico em que é feito o raio-x do lado esquerdo? Qual é o osso que a seta branca aponta? Qual é o osso que a seta rosa aponta? E a seta verde aponta para que osso? E a amarela para que osso? E a amarela, como é que se chama a parte deste osso? Cá está o traço da fratura, para onde ela aponta. Isto é o osso. Pergunta 11. Como é que se chama esta parte aqui? Tendo como referência o osso fraturado, que se vê bem aqui a imagem, acha que em termos anatómicos se está a falar de uma fratura transversal, longitudinal, oblíqua ou helicoidal. Reparem, é só deduzir. Ainda não está na ortopedia. Quando partirem para as clínicas com estas bases, vai-vos dar jeito. E qual é o nome desta articulação? Isto é, como é que se chama a articulação do osso que partiu com a mão? Bem, continuando com o caso. Bem, então, a deformidade. Eu disse que a mulher tinha ficado com a mão muito deformada, se bem se recordarem, ficou ali com as mãos muito deformadas, e então nós agora vamos aqui falar um bocadinho desta deformidade. A deformidade referida, em que a mão e o punho ficaram, está representada na figura. Reparem este horror. Motivo pelo que, desde que foi descoberta, se chama esta deformação em dorso de garfo, porque reproduz a deformação.
Estas designações em medicina eram muito úteis porque eram descritas antes de haver radiografia. Quem descobriu esta fratura, por isso se chama de Coles, foi o cirurgião irlandês Abraham Coles. Portanto, sem haver radiografia, num contexto traumático agudo, com estas queixas, já sabia que esta era a fratura devido à deformidade e já sabia como é que iam ter que ser as técnicas de redução e a posição em que a mão ficava no gesso. Ok, perguntas. Quando nós usamos próprios a designar coisas, seja fraturas, né? Fratura de Coles, também podia dar-lhe um nome anatómico, sei lá, buraco de Magendie na anatomia, seios de Valsalva, seios de Morgagni, doença de Cushing, doença de Addison. Quando em medicina usamos estes nomes próprios, disse que são, como é que se chama usar isto em medicina? Já agora, está aqui o Coles. Em que ano foram descobertos os raios-x? Que é para ir ao encontro desta história que digam que estas deformidades eram úteis antes de haver raio-x. E agora, pensem, olhem para esta deformidade. Vejam quais são os músculos que estão a puxar os ossos. A partir daqui deduzam quais são os músculos que têm maior tónus sobre o rádio. Flexores, tensores, pronadores, supinadores ou rotadores. Há perguntas fáceis e há difíceis, como em tudo na vida e como na clínica. E agora giro. Quem descobriu esta fratura foi o cirurgião irlandês Abraham Coles. Pergunta, quem é que apareceu primeiro em medicina? Cirurgiões gerais ou ortopedistas? Porquê? Esta vai ser uma resposta de pergunta aberta. Evidentemente, já perceberam que há perguntas que dá para fazer sob forma de PEM. Esta é de caras. Qual é os músculos que têm mais tensão? Flexores, tensor, pronador, supinador. É um PEM. Há outras que vão ter pergunta aberta, curta, com caracteres limitados ou com opções, depende. Vamos continuar a brincar um bocadinho com o caso. Ok. Foi explicado à doente que ela tinha alto risco de ter feito esta fratura por ter osteoporose, dado que esta fratura é típica de quem tem osteoporose. Vocês, de cultura geral, toda a gente sabe que é osteoporose, mas no primeiro ano, ou em termos de matéria, ainda não têm a obrigação de saber. Então eu vou dizer, osteoporose ameaça as mulheres pós-menopáusicas idosas, sobretudo devido a alterações hormonais. Caracteriza-se por uma diminuição da espessura das trabéculas ósseas, que além de mais finas, ficam com perfurações irregulares. E assim, no seu conjunto, diminui a massa óssea e os ossos fraturam com mais facilidade. Quando não têm a obrigação de saber, nós dizemos. Então agora vamos fazer perguntas. Ok, perguntas. Trabéculas ósseas. Que é isso? Em que tipo de tecido ósseo é que estão? Portanto, tem que saber os tipos de tecido ósseo, se todos têm ou quais é que têm. Já agora que estamos a falar de histologia óssea, quais são as células ósseas que são diretamente derivadas do sistema imunitário? Elas até são células imunitárias modificadas. Vamos juntar cadeiras, imunologia, osso. E o tecido ósseo, que tipo de tecido é dentro dos tecidos básicos do organismo? E vamos um bocadinho à embriologia das três camadas principais do embrião. Tem que saber quais são. Qual das três é que dá origem ao tecido ósseo? E das três células típicas do tecido, qual origina qual? Isto é, as células, cada uma tem a sua linhagem própria, as células principais do osso, até começam em ósteo ou qualquer coisa, ou uma delas vai ser precursora de uma outra e outra é que não. Cá está, como mostro na figura. Então, esta figura tem uma célula progenitora de uma célula A que dá B e tem um C e um D. Eu quero que me digam qual é a progenitora, qual é o osteocito, o osteoblasto e o osteoclasto. Perguntinhas simples. Para continuar. A ver, vou pondo o carro. A reparação das fraturas, esta mulher fez uma fratura, requer ossificação para que se forme o célebre calo ósseo, o qual depois irá consolidar. Ainda não é o calo, como sabem, ainda não é tecido ósseo definitivo. Mas, por outro lado, não tem nada a ver com fraturas. O crescimento das pessoas, sobretudo as crianças e os jovens, quando estão a crescer, também requer ossificação. Então, eu tenho ossificação para reparar fraturas e tenho ossificação para o crescimento. Então, umas perguntinhas sobre ossificação. Já agora, e antes disso, as tábuas cranianas, já que estávamos em tecido ósseo há bocado, que tipo de tecido ósseo são? E voltamos então aqui ao retângulo verde. Será que em todas as formas de ossificação há sempre e obrigatoriamente transformação de cartilagem em osso? Claro que eu, se estivesse num exame oral, fazia a pergunta assim. Claro que no vosso exame isto estará feito sob forma de PEM ou de PRAC ou de outra que seja analisável pelo computador. A placa epifisária, vocês já estudaram. Também é importante na reparação de fraturas ou não?
E já agora, a placa epifisária tem receptores para que hormonas? Muito importante. E já agora, a placa epifisária, que tipo de tecido é? Claro, eu ponho aqui uma pena com vários tecidos e vocês têm que dizer qual é o tipo de tecido que constitui a placa. E agora raciocinem. Se vocês sabem para que serve a placa epifisária, têm a obrigação de responder à 30. Imagine uma fratura que envolve a placa epifisária. Acha que é possível isto acontecer num adulto? E porquê? E uma fratura que envolve a placa epifisária, que consequências pode ter a longo prazo? E já que estamos a falar de reparação de tecidos, porque isto é como as cerejas, a conversa e as perguntas vão surgir. Eu fiz estas perguntas sozinho porque é clínico. E a propósito da matéria, nós estamos a falar de uma fratura, que é uma solução de continuidade. De vários tecidos formam-se cicatrizes. Vocês fazem uma ferida, um atleta faz uma ruptura muscular, tem uma cicatriz. Nas fraturas ósseas também se formam cicatrizes nos ossos? E já agora, qual é o tipo de tecido que constitui as cicatrizes? E assim acaba Reparem como a velhota que cai, que parte o braço, sem saber em clínica, mas a propósito das vossas perguntas, deu direito a 33 perguntas. Reparem que vocês, com 10 ou 15 casos que eu publico na literatura, cobrem a matéria quase toda. E agora, giro, vamos aproveitar o mesmo caso, e agora falo, gostava que os do primeiro ano continuassem a ver, mas falo sobretudo para os do segundo, vamos aproveitar o mesmíssimo caso para o segundo ano. De facto, no segundo ano, o objetivo não é fazer PEMs sobre a matéria do primeiro, mas como eu disse atrás, tem que estar sempre presente aquilo que é bagagem médica essencial, até porque é formativo ver que quanto mais unidades curriculares vêm a propósito de um caso, mais nós enriquecemos a sua explicação, independentemente do ano do estudo. Cá está as instruções que iriam, neste caso na intranet, eu iria dar. Este caso, para resolver, o mesmo caso, mas agora com as novas perguntas que vou fazer, tem a ver com aparelho nefro-urinário reprodutor. O pulso partido, já vamos ver. Introdução à anatomia e fisiologia. Sistema endócrino metabólico. Sistema musculoesquelético e terminologia médica. Para o resolver, necessita disto que está aqui. Dominar a terminologia médica a propósito, recordar os fundamentos da anatomia dos ossos, recordar o que é a posição anatómica standard e os planos, qual é a anatomia, a histologia e a fisiologia dos ovários. Olha, os ovários ficam já revistos a propósito de um pulso partido. Fisiologia do eixo hipotálamo e hipófise gonadal, conhecer as hormonas femininas, conhecer o sistema endócrino, tecido adiposo, estrogénios. Vamos embora. Então, vamos ver. Cá está o caso. Enunciado de uma maneira ligeiramente diferente, fratura da extremidade, osteoporose, já digo o que é, mas aqui acrescento. Esta fratura que a mulher fez, a fratura de colos, é mesmo uma das fraturas classicamente ligadas à osteoporose, tal como as fraturas dos corpos vertebrais, dos colos do úmero e dos colos de fémur. Perguntas. Decomponha etimologicamente a palavra osteoporose e indica o significado de cada um dos seus prefixos e sufixos, já cá faltava. Tal como para a palavra menopausa. Osteoporose, mas pós-menopáusica, decomponham a palavra que quer dizer meno, o que quer dizer pausa. Com base no último parágrafo, este está aqui à esquerda, que setas da figura que vai aparecer é que indicam as tais fraturas típicas da osteoporose, que é a figura seguinte. Ou seja, eu tenho aqui um conjunto de ossos com várias zonas deles apontadas. Eu disse lá atrás, e está aqui repetido ver, a osteoporose, a fratura que esta velhota fez é mesmo uma das fraturas típicas da osteoporose, juntamente com as fraturas dos corpos vertebrais, do colo do úmero, que é do colo fêmur. O que é que eu quero? Quero que nesta radiografia me digam quais são as letras que apontam para os corpos vertebrais, para o colo do úmero, para o colo do fémur e para a zona do rádio que ela partiu. Escolham as letras e põem lá. E agora uma malandrice, que eu também tenho direito a brincar com vocês e a ser malandro, podia até ter posto isto no primeiro ano. Dos 3 ossos longos representados, já toda a gente percebeu que são estes, são longos, são curtos. Quantos estão, se é que há algum, 1, 2 ou os 3 ou nenhum, que estão em posição anatómica standard ou que estão invertidos? Muito importante. Ao menos em anatomia conheçam bem cada osso. Agora, continuando com o caso, e ponho em letras maiores, a que vai dar origem às perguntas que aqui vamos fazer. Então, a osteoporose tem a ver com a menopausa. Primeira pergunta logo, quais são as hormonas que baixam marcadamente depois da menopausa? É por aí que vamos começar.
E qual é o órgão que os produz agora? Temos aqui este corte que vocês têm a obrigação de saber que órgão é. Aliás, está em contexto. E mais uma pergunta. Que parte ou estrutura deste órgão é que produz, falta aqui a pergunta, peço desculpa, não escrevi, distraí, as hormonas que estão em falta. Portanto, há hormonas em falta. É uma ou é mais que uma? Onde é que são produzidas de acordo com estas letras? E já agora, estão aqui uns vasos sanguíneos representados nesta figura. Como se chama esta estrutura que está aqui, comprida, por onde as artérias e veias estão a passar? Anatomia do abdômen. Ora, aqui está a fotografia. Já agora, é porque estas hormonas vão de fazer alguma coisa ao osso. Então, em que células do tecido ósseo é que estas hormonas vão agir, estas hormonas que diminuem depois da menopausa? E que funções é que têm as células ósseas onde as hormonas vão agir? Mas não são só estas hormonas deste órgão que agem nos ossos. Quais são as outras hormonas que vocês estão, segundo ano, que também agem nos ossos? Já agora uma pergunta. Será que a questão das hormonas que agem nos ossos pode ser responsável ou ter alguma coisa a ver com a diferença de alturas entre homens e mulheres? E estamos só a falar de hormonas que baixam depois da menopausa. E não haverá hormonas que aumentam? Pensem nisso. Já agora, voltando à figura, como é que chama esta estrutura aqui B, que está aqui assinalada? Como é que chama a estrutura F, que está aqui assinalada? Continuando com o segundo ano. Uma coisa gira. Quando nasce um bebé do sexo feminino, em média, é portador de quantas estruturas assinaladas por D? Ou seja, este Dzinho, esta bolinha amarela que está aqui e ali, já vem programada à nascença com o capital próprio ou vai sendo feito ao longo da vida? E já que estamos nesta, a comparar sexos, as mulheres também produzem testosterona? Sim ou não e onde? Se sim. E os homens produzem estrogénios? Quando se dá a biossíntese dos estrogénios, a última conversão é fora do órgão que eu representei na figura. Então, se é fora desse órgão, onde é que ela ocorre? E já agora, como é que se chama o enzima responsável por esta conversão? Quando uma pessoa está a engordar, isto é, quando está em balanço energético positivo crónico, os estrogénios promovem a deposição de gordura em sítios diferentes do que as hormonas sexuais promovem. Aonde é que os estrogénios promovem que as mulheres engordem? E já agora, já que estamos a falar de estrogénios, e não só, a que família química pertencem às hormonas sexuais femininas? Além das células ósseas, eu vou-vos apresentar mais células que possam ser alvo destas hormonas para vocês dizerem onde é que elas agem. E já se fala menopausa, mulheres. Pergunta, os homens, existirá também algum evento da vida correspondente à menopausa, sim ou não? Isso sim, tem nome? E, portanto, como vocês perceberam, é um mesmo caso. Dá para o primeiro ano, dá para o segundo. É este tipo de coisas que eu vos vou pôr na intranet a partir do fim do dia de segunda-feira, 8 de abril. Estou disposto para vos dar aulas de apoio se precisarem. Depois combinarei os moldes com a vossa comissão de curso, do primeiro e do segundo ano em separado, sabendo que as vossas PEMs sairão apenas dos casos clínicos que eu lá vou pôr e que as vão conseguir responder com base naquela lista que eu ponho no início de cada um. Para este caso tem que saber isto, desta cadeira. Pronto, era isto que eu tinha para vos dizer. Vão ter estes vídeos no YouTube. Desejo-vos bom trabalho e que se divirtam a estudar para esta disciplina, porque no fundo, acima de tudo, divirtam-se a preparar-se para ser clínicos. Até à próxima e obrigado pela vossa atenção.